Olá, digníssimos! Sejam muito bem-vindos ao canal Conservadores. Antes de tudo, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, ativem o sino das notificações e deixem sugestão de tema aqui nos comentários. O tema de hoje é Feminismo, o que não te contaram. Olha a vinheta. Então, digníssimos, estamos hoje com a nossa convidada especial, Ana Rabelo, que é estudante de Gestão Pública e ativista política. Bom, queria agradecer, o convite aí de vocês, para a gente estar falando um pouquinho sobre o feminismo. E o pouco que eu sei, eu quero poder contribuir, para a gente conhecer verdadeiramente o movimento feminista. Ótimo. Vamos ao tema. O feminismo é um movimento político ideológico marxista, onde traz uma falsa ideia de justiça e de liberdade. Ele não é uma luta pelo respeito à mulher. Ele prega o privilégio das mulheres de esquerda. Ele defende somente as feministas e não as mulheres como um todo. Pois bem, digníssimos, a fim de entender essa contextualização do movimento feminista, precisamos entender que o nome surgiu a partir de um homem chamado Charles Fourier, no ano de 1837. E a partir daí esse nome começou a ganhar corpo na história. E há quem diga que o movimento feminista se iniciou com a Revolução Francesa. E há quem diga também que começou no período iluminista. Só que nesse período tem aproximadamente 100 anos, então não vamos ficar distrito apenas dessas duas classes. Vamos dividir o movimento feminista em 3 ondas para uma melhor compreensão. A primeira onda se deu no século XIX, através das sufragistas. Um termo original advindo disso é as sufragetes, requerendo direitos políticos e etc. A segunda onda se deu entre o período dos anos 60 a 80, marcado aí com grandes protestos nos Estados Unidos da América e com o mais conhecido, a queima dos sutiãs. Por fim, e não menos importante, a terceira onda. A terceira onda se iniciou nos anos 90 e se estende até os dias de hoje. A pauta defendida é a mesma da segunda onda, entretanto com viés mais radicalista. Essas foram as 3 ondas mais importantes para o movimento feminista. Feitas essas considerações, conceitual e histórica, pode surgir a pergunta: por que nós do canal Conservadores estamos gravando um vídeo sobre esse assunto tão controverso, tão polêmico? E a resposta, digníssimos, é simples: indignação. Da mesma forma que alguns outros vídeos que gravamos, sobre o pensamento filosófico, a gente vai deixar a maioria deles aqui nos cards, sobre o teatro das tesouras, sobre o que é direita e esquerda, essa indignação com a falta de conhecimento. E no caso do feminismo, falta de conhecimento das pessoas que nem se interessam pelo assunto e falta de conhecimento das pessoas que se dizem pertencentes ao movimento, que na verdade desconhecem o seu próprio conceito, as pautas que pregam, sua própria origem. Isso a gente pode ver na figura da cristã feminista. Será que é possível ser cristã e ser feminista ao mesmo tempo? E é fácil responder. E a resposta é muito simples. Quem se diz cristã e feminista, na verdade desconhece a própria fé que professa e desconhece a natureza também do próprio movimento. Então, tome a pílula vermelha, saia junto com a gente da Matrix, conheça de fato o que é o feminismo. Então, digníssimos, ficou evidente até o momento que o movimento feminista ele não defende todas as mulheres, e sim um grupo específico de mulheres que são as feministas. E agora vamos entrar num bate-papo no que diz respeito, de fato, à verdadeira face do feminismo. Em relação ao contexto histórico, antes ainda da primeira onda, as ideias mais iluministas que inspiraram os ideais que foram se desenvolvendo como feministas mais para frente, Exatamente. Na verdade, nós temos aí a primeira mulher a lutar por algumas pautas, das mulheres. Temos aí a Olympe de Gouges. Ela era uma revolucionária francesa. Ela fazia parte dos jacobinos, E ela fazia alguns panfletos. E uma certa vez, ela criticou Robespierre e daí ele mandou ela para a guilhotina. Antes disso, ela lutava não pelo direito
da mulher, né? Direitos civis, vamos dizer assim. Ela lutava pela união livre e o divórcio. Então aí a gente já começa a ver que o feminismo, ele nem se preocupa tanto assim com os direitos civis, mas sim com a libertinagem das mulheres. Sim, até nesse período pré-Revolução Francesa mesmo, tem a figura do Marquês de Sade, que a Simone De Beauvoir. Simone de Beauvoir fala também um pouco sobre ele no livro dela, em um dos livros dela. E ele é um homem, né, que lutou por um direito que hoje as feministas dizem que elas que conquistaram. Tem uma ótica positiva disso relacionado à libertinagem sexual. A libertinagem sexual, ela partiu desse rapaz, desse Marquês de Sade. Ele fazia ali festas com mulheres, homens, assim, era uma coisa sexual absurda. E ele pregava isso, que as mulheres tinham que ser livres, que elas podiam, né, fazer sexo com quem elas quisessem, mas prezando o quê? Benefício próprio. Atraí-las para suas festas. E isso era bom para ele e para os próprios homens da época. Então, olha, um ponto que hoje as feministas defendem muito, que é a libertinagem sexual, essa liberdade, foi um homem, o próprio Marquês de Sade, nesse período, que, assim, conquistou, né? É bem contradizente. Ele já pregava isso nessa época. É verdade. E, assim, o protofeminismo, né? Tivemos a Olympe de Gouges e tivemos a Mary Wollstonecraft, que foi muito importante, sim, mas a história dela é muito extensa, sabe? Mas, basicamente, ela era uma mulher depressiva, ela tentou se matar por causa de homem, o marido dela abandonou, ela tentou suicidar, né? 3 vezes, e ela não conseguiu nenhuma delas. Criou uma filha depressiva também e lutava pelos direitos das mulheres, né? A gente vê aí que o feminismo também não faz tão bem assim para as mulheres. E interessante você tocar nesse assunto, até o Pondé diz em um de seus vídeos que as feministas não são felizes. Isso fica claro quando a gente vai estudar as feministas de fato, realmente as questões que eram vividas por elas no decorrer da história ilustram exatamente isso. A gente até gravou um vídeo falando sobre o segredo da felicidade, que pode ajudar a gente a entender ainda um pouco mais sobre essa questão. Mas realmente, de fato, pessoas que defendem o feminismo carecem dessa felicidade, né? Ao meu ver, o feminismo para certas mulheres tem sido uma algema invisível. Ela sai de um método que a sociedade já vive há bastante tempo, mas se aprisiona a uma outra estrutura, uma outra ideia, uma outra visão totalmente conturbada. Contraditório para elas próprias. Quer liberdade, mas acaba se aprisionando. Exato. É verdade. Bom, falando agora um pouquinho sobre a primeira onda, ela foi marcada pelas sufragistas, né? Sufragistas vêm de sufrágio, questão de voto. Então, basicamente, essa onda ela foi marcada pela luta, né, da emancipação política da mulher. E as sufragistas, né, requeriam esses direitos da mulher e tudo mais. E em 1918 a gente teve aí o voto da mulher a nível mundial. Mas a questão do voto, querendo ou não, é uma coisa bem polêmica. Por quê? Voto nunca foi uma questão de gênero, mas uma questão de renda. Tanto que homens, né, antes de 1932 na Inglaterra, não podiam votar. Alguns também não votavam, só votava a classe que tinha propriedade. Exatamente, apenas 2% dos homens da Inglaterra antes de 32 votavam, né? Então isso eles lutavam por isso, que era o chamado sufrágio universal, que era o voto para todos. E as mulheres começaram a querer também, sabe? Mas eu digo... Algumas, né? Algumas, exatamente. Porque, assim, a maioria das mulheres daquela época não queria ter uma participação na política. Porque quando você vota, você adquire uma série de responsabilidades. Chesterton, que é um escritor católico, ele traz isso pra gente, né? Que as mulheres, elas não queriam votar, elas não queriam ter uma participação na política por causa disso. Hoje, pro homem votar, ele precisa se alistar no exército. Se ele não se alistar, ele não pode ter passaporte, não pode ter carteira de trabalho. Ou seja, o homem, ele precisa se alistar e precisa estar disposto a ir pra uma guerra, lutar pelo seu país pra votar. As mulheres não, elas só precisam ser
ter mais de 16 anos. E hoje é fácil. A mulher fala, não, mas eu me alistaria também. Mas é porque a gente vive no Brasil e o contexto é totalmente diferente. Nessa época, Inglaterra, até mesmo Estados Unidos, a qualquer momento tinha a eminência de uma guerra. Realmente tinha essas batalhas armadas sempre. Exato. E as mulheres realmente não queriam, E já se tinham corrido a vincular a essa Primeira Guerra obrigação. também. Exatamente. Então, assim, essa questão do voto, por isso que ela é muito polêmica. E muita gente acha que as mulheres, né, conquistaram o voto feminino, mas não, o voto ele foi concedido pelos homens. Exatamente isso, Ana. Fazendo um link bem rápido com a nossa realidade, aqui no Brasil, César Zama foi quem apresentou a proposta ao parlamento para que o voto feminino pudesse ser aceito, pudesse exercer esse direito. E muitos do que as pessoas pensam, não foi o movimento feminista que atraiu isso. Na verdade, foi um homem que apresentou essa ideia. E a primeira mulher a votar no Brasil foi em 1927, através de Celina Guimarães. Marido dela que ensejou isso, Sim, né? Ela era exato. grata ao seu marido. Ela fala, olha, essa ideia partiu do meu marido, eu sou extremamente grata a ele por isso. Então, mais uma vez, a ideia do feminismo, de ter conseguido esse direito ao voto, é mais uma falácia. Sim. E que no Brasil elas falam que as feministas que conseguiram esse direito, porque realmente existia um movimento na época que lutava pelo direito ao voto por parte das mulheres. Então, nessa época aí da Celina, tinha um grupo que lutava por isso, só que esse grupo não conseguiu fazer absolutamente nada. É verdade. E assim, foi até bacana você ter tocado no César Zama, porque eu acho muito importante a gente lembrar que ele era um conservador, ele fazia parte do Partido Republicano, né? Os republicanos, os conservadores, tiveram maior participação e influência, né, na questão de direitos civis do que os próprios democratas, na questão do movimento abolicionista, etc. E eu falo isso porque quando Trump ganhou, né, na última eleição, as feministas fizeram passeatas xingando, falando que ele não gostava das mulheres, que o Partido Republicano não gostava das mulheres, sendo que foi esse próprio partido que inseriu a questão do voto feminino aí na sociedade, né? Então acho que é muito importante a gente lembrar disso. Com certeza. E aproveitando, vai ficar um cardzinho aqui. Quer ser conservador? Já aproveita, assim que terminar, já assiste. O simbolismo que o movimento feminista utiliza até como mártir é a história de Emily Davison. Há quem diga que ela pulou na frente dos cavalos para colar um broche no rei, que é um pouco contradizente isso. E há quem diga também que ela pulou ali para chamar atenção. Assim, ela morreu como um mártir, como um símbolo feminista, como sufragista, né? Agindo desse jeito, pulando na Mas frente com uma ação que muitos dizem que é um suicídio. assim, desculpa, pular na frente da cavalaria. salve melhor juízo, mas ao meu ver, isso é um tremendo de ignorância. Pular na frente de cavalo para conseguir chamar a atenção. Então, eu não vejo como isso possa ser considerado um mártir. Enfim, finalizando a primeira onda, surgiu a segunda onda. Então, a segunda onda, ela começou em meados dos anos 60 até os anos 90, mais ou menos, né? Já que as mulheres poderiam votar e tudo mais, começaram a requerer outros temas. Por exemplo, questão da sexualidade. A segunda onda vai trazer o papel da mulher no mercado de trabalho e também na família, sabe? Até numa visão mais de igualdade de gênero, né? Exatamente. Tem até aquele caso lá em Israel que aconteceu. Sim, exatamente. Tem um economista chamado John Stuart Mill. Inclusive, a mulher dele era feminista e eles concordavam em quase tudo, menos com a mulher no mercado de trabalho, mais voltado em questões da economia mesmo, né? Porque o salário iria baixar e tudo mais. Então, isso eles não concordavam. Mas, segundo ele, as pessoas seriam mais felizes se houvesse uma igualdade total. Baseado nisso, fizeram uma experiência prática, né? Em Shia, em Israel, chamado Kibbutz Israelenses. E o que acontecia? Lá, o homem e a mulher, eles eram, assim, iguais, sabe? Não tinha nenhuma diferença. Por exemplo, tinha os funcionários coletivos, que eram compostos por homens e mulheres. Então, quem cozinhava? Os funcionários coletivos. Quem lavava? Os funcionários coletivos. Quem educava os filhos? Os funcionários coletivos. Tanto que existiam kibbutz que os filhos não iam para casa nunca, né? E a principal
fonte de renda lá, digamos assim, é a agricultura. Por quê? Se tivesse indústria, iria surgir burguesia, proletariado, então não teria essa igualdade. Então eles trabalhavam muito com a agricultura. Só que, depois de um tempo, algumas mulheres começaram a sentir faltas dos filhos, então elas queriam que os kibbutz deixassem pelo menos os filhos dormirem em casa, porque elas tinham essa necessidade de ter contato, né, com a prole, etc. Então, existia uma segunda categoria de mulheres que desistiram por conta do trabalho, né? Homens e mulheres trabalhavam, tinham a mesma carga horária, só que depois de um tempo, as mulheres começaram a requerer 1 hora a menos, porque elas não estavam aguentando. Porque a mulher, biologicamente, ela é mais fraca mesmo que o homem. Então, assim, elas não aguentavam. Aí já começou a desandar a questão da igualdade. E também tem aquela questão estética, principalmente, que na época era como se a esposa fosse a mãe, esteticamente falando, porque visivelmente ela ficou bem mais velha do que o marido. Sim, exatamente. Essas 2 categorias desistiram. E tem a terceira categoria, igual o William falou, que essas mulheres, que eram pouquíssimas, não desistiram, mas foram apelidadas como mães dos maridos, por causa justamente da estética. Elas ficaram enrugadas, ficaram feias. Por causa do trabalho. Exatamente. Gerou bastante desgaste para elas. Exatamente. Então, assim, a segunda onda, ela vai trazer tudo isso e vai trazer também a questão da ideologia de gênero. É nessa onda que vai começar a questão de gênero ser uma construção social. Uma das obras mais importantes dessa onda é a Dialética do Sexo, da Firestone, que muita gente acredita que o feminismo não tem nenhum viés marxista, nenhum viés socialista, mas nesse livro, essa autora, ela vai trazer explicitamente como o feminismo utiliza métodos marxistas. Então dá pra gente, né, ter uma ideia de como o feminismo ele é introduzido na mente das mulheres, desde aquela época, né? Eu acho que um ponto muito importante também do feminismo é que, da segunda onda, é que essas mulheres, elas foram pioneiras, né, na crítica à pornografia e à prostituição, porque, segundo elas, isso seria uma exploração feminina. Objetificação. E também, exatamente. E também a maternidade, né? Elas acreditavam nisso. Outro ponto que eu acho muito importante dessa segunda onda é que as feministas diziam que para você ser livre, para você ser uma mulher livre, você tinha que rejeitar a feminilidade, ou seja, você não podia ser e parecer feminina, porque se você aceitasse isso, consequentemente você estaria sendo oprimida, né? Digamos assim. Findando a segunda onda, veio a terceira onda, que é bem mais radical, realmente trazendo essa ideia da libertinagem sexual. Ela realmente veio à tona e isso traz consequências no movimento feminista até os dias de hoje. Eles trazem pautas bem mais radicais, né? E buscando pautas até de outros movimentos, como da igualdade de gênero relacionada aos LGBTs. Eles trazem várias outras pautas muito radicais, muito marxistas, e hoje em dia é bem mais evidente essa natureza marxista do movimento feminista. Eles trabalham pelo fim da família. É verdade. A feminilização da figura masculina. A necessidade do aborto, por exemplo. Verdade. É verdade. Não sei se vocês sabem, né, que a primeira clínica, né, de aborto lá dos Estados Unidos teve como fundadora, assim, uma feminista, que é a Sanger. E vocês sabem por que ela queria o aborto? Não. Porque, segundo ela, né, os negros e os pobres deveriam morrer. Então, ela queria o aborto para exterminar, em questão, né, de renda e nazista, de gênero. né? Eugenista. Exatamente. Assim, é uma ótica totalmente controvertida do que elas dizem que pregam. Que defendem e etc, né? E hoje ela é considerada também uma das mais influentes teóricas feministas, só que muita gente exclui isso. Tem muitas pessoas do movimento negro que, assim, a odeiam, com toda razão.
Mas, por exemplo, o feminismo tem várias vertentes, né? Tem o feminismo negro, tem o feminismo LGBT, tem o feminismo isso, feminismo aquilo, sendo que tudo tem a mesma base, né? Eu acho que só passa assim por... Só é mimimi, na verdade. Então, assim, mas o feminismo negro, ele omite essa parte da história, Sim. né? Então, a gente vê aí uma história realmente do feminismo não contada. Outro ponto muito importante da terceira onda é que eles vão falar e redefinir o conceito de ideologia de gênero. Eles não vão somente discutir que o gênero é uma construção social, mas até mesmo questões biológicas. As feministas vão questionar, né? O cientificamente comprovado para isso não vai valer, né? Nessa terceira onda elas vão fazer isso. Elas criam uma ideologia e querem fazer com que isso passe por cima da ciência. Exatamente. Mais um ponto estranho.